O governo desistiu de monitorar as transações de Pix, não só as transações de Pix, mas também as transações de cartão de crédito ou de débito que superem o somatório, né, no final do mês de 5 mil. Isso significa que o governo recuou, né, na ideia de correr atrás de profissionais informais, pobres, que movimentam pouco dinheiro para tentar sugar mais impostos e patrimônio, né, dinheiro dessas pessoas. Mas, como eu sempre falo aqui, eu gosto de trazer reflexões um pouco fora da curva, coisas que te levem a refletir sobre o que significa tudo isso em outros aspectos e patamares, o porquê de tudo isso, o que vai mudar a partir disso. E é isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Tá tendo uma obra, alguma parada aqui que tá fazendo uma barulhada, mas o importante é que vocês consigam escutar minha voz. Essa é a ideia do vídeo, vem comigo. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve para me dar uma moral, vai me ajudar bastante. Eu quero muito crescer esse canal, é a minha menor rede social, o YouTube, e é importante para mim. Então, em menos de 2 minutos você consegue quebrar esse galho e se inscrever no canal, eu te agradeço muito. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like. Bom, vamos lá. O governo falou que era fundamental monitorar as transações de Pix e cartão de crédito e débito que superassem a soma de 5 mil. O que isso quer dizer? Que durante todo mês você faria vários Pix, você usaria seu cartão de crédito várias vezes, você usaria seu cartão de débito várias vezes. Se o somatório de um desses três batesse 5 mil, você passaria a ser monitorado, mesmo que isso fosse acontecer só uma vez no mês do ano. Aconteceu em fevereiro, você vai ser monitorado todo o resto do ano, e quando chegar no final do ano, caso você não declare alguma coisa, a polícia vai vir te cobrar. Por que você não está declarando, por que você não paga um imposto de renda e etc. Ela vai querer aquele 20 e tanto por cento do imposto de renda, e se ela descobrir que você não declarava e deveria declarar hipoteticamente, ela vai querer te cobrar um imposto e uma multa retroativa. O que absolutamente é fuder com a vida da grande maioria de trabalhadores informais, de Uberes, camelô, enfim, cara, pequenos e microempreendedores e etc. Por quê? Imagine você um Uber que fatura no mês 7 mil reais e movimenta aí 6 mil e pouco, 7 mil. Esse cara, ele pode até ter uma entrada bruta de 7 mil reais e de transações na conta dele. Entretanto, ele gasta dinheiro com gasolina, vai ser aí, cara, praticamente 1/3 desse dinheiro com combustível. Ele paga a prestação do carro, ele paga a manutenção, multas, IPVA, DPVAT, toda essa merda, esses custos de operação que são altos e existem aqui no Brasil. Logo, metade desse dinheiro é custo de operação dele, não é um dinheiro que vem para ele. Então o que sobra para ele no final das contas é 2 mil, 2 e poucos mil, 3 mil no máximo. E esse cara tem que sobreviver com isso. Um país que um quilo de café está 50 reais. E o governo ia fazer esse cara ter que se explicar, esse cara ter que declarar, esse cara inclusive ter que pagar impostos por ter superado ali algum limite que o governo estipula. Isso tornaria a vida das pessoas, que já está muito complicada, mais complicada ainda, porque esse cara muitas das vezes tem uma família para sustentar, esse cara nem sabe como declarar imposto de renda, esse cara já está atolado em dívida, está lutando para sobreviver, para pagar a escola da filha, para pagar o aluguel, para fazer compras, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe da realidade do Brasil. Então seria uma grande barbaridade, visto que 70% das empresas do Brasil são micros e pequenos empreendedores que faturam mais ou menos por aí. Sem contar os informais, os ambulantes, enfim, cara, etc, whatever, motorista de aplicativo, entrega de comida, iFood, e vai por aí. O governo disse que isso era imprescindível, mas agora ele cancelou a medida. Se era imprescindível, por que cancelou? É o primeiro argumento que desconfigura a explicação do governo. Ah, houve fake news. Não, não houve fake news. A grande maioria das narrativas eram verdadeiras. O Pix realmente não seriam taxadas, mas as pessoas seriam taxadas mais ainda do que já estão sendo. Causaria um transtorno e uma desgraça na vida da maioria das pessoas. O Pix, que era uma ferramenta maravilhosa, as pessoas iam evitar fazer com medo de simplesmente serem pegas pela Receita Federal. Ah, Marcelo, você é a favor da sonegação? Sim, eu sou a favor da sonegação. Eu acho que a gente está por aqui de impostos, a gente tem que pagar o mínimo possível. Só para deixar claro, antes de construir meu argumento, caso alguém pergunte. Então, assim, o que aconteceu também, é claro que dentro de qualquer narrativa política vai vir junto as fake news, mas isso não impede o governo de fazer ou desfazer nada.
o governo virou com um discursinho falando que isso era para pegar lavagem de dinheiro, grandes bandidos, corrupção e etc. Mas o povo sabe que essa porra não funciona para nenhum político, para nenhum empresário do alto escalão, que só ia pegar pessoas simples, humildes, que produzem, né, e movimentam o Brasil. Ia gerar um caos para essas pessoas, para você e para mim. Então, ninguém caiu nesse discurso. As pessoas começaram a evitar a transação Pix, o número de transações em Pix caiu, desabou. É óbvio que isso ia acontecer. As pessoas vão passar a pagar em dinheiro vivo, Bitcoin e outras alternativas. E, evidentemente, depois de toda a pressão, porque isso foi um grande tiro do pé do próprio governo, muitos apoiadores do governo começaram a ficar irritados, preocupados e saíram fora depois dessa babaquice que foi inventada, e o governo teve que voltar atrás. Mas aconteceu um detalhe muito significativo antes do governo voltar atrás, e é importante a gente reconhecer isso que eu acabei de falar, de que isso foi um tiro no pé do governo. Dessa vez o governo se estrepou muito, se queimou muito com isso, porque ele se queimou popularmente, acabou com a sua popularidade, acabou com o apoio dos isentões, aquela pessoa que eu não voto no PT, mas também não voto no Bolsonaro, eu não sou de direita nem de esquerda, mas também não sou um libertário, eu sou uma pessoa assim que estou aqui em cima do muro. Esse eleitor mediano, ele ficou contra o governo nessa questão. Isso faz o governo perder muito, porque esse eleitor mediano é aquele que é manipulado, ele não tem muita convicção ideológica, econômica, política, ele é manipulado pela mídia, pela grande mídia. Só que dessa vez não colou a narrativa do governo, que é ajustada com a narrativa da grande mídia, com essa historinha de que era para pegar grandes lavadores de dinheiro e tudo mais. Então ficou muito ruim para o governo. Mas antes da medida ser revogada hoje, aconteceu algo muito significativo ontem. O Nicolas Ferreira, deputado, o qual eu não sou um grande admirador, eu tenho várias críticas ao Nicolas, principalmente pessoalmente, né, por ter interagido com ele durante um período, mas não acho que seja um cara ruim. Eu acho que ele tem muito a aprender ainda, principalmente economicamente, porque ele fala umas besteiras significativas, mas é um ótimo comunicador, é um moleque bem intencionado, é um moleque que politicamente se comporta muito bem e tem suas virtudes. Ele fez um vídeo que chegou a 200 milhões de visualizações. 200 milhões de visualizações é praticamente toda a população do Brasil. Se a gente levar em consideração idosos, bem velhinhos, crianças e etc., saiu do Brasil, foi além do Brasil esse vídeo. Isso significa que um vídeo político de direita ter uma entrega dessa não é normal. E a gente linka isso com o que aconteceu na semana passada, do Mark Zuckerberg falando que ia parar de censurar conteúdos políticos e ia voltar da voz para a direita, para outras narrativas, porque a esquerda estava suprimindo essas coisas dentro das plataformas. E certamente esse vídeo ele foi deixado livre, né? Ele não foi censurado. Talvez ele tenha sido até impulsionado pelo Mark Zuckerberg no que foi a primeira contra-atacada do governo Trump / Elon Musk / Mark Zuckerberg contra o governo do PT, contra a esquerda, tudo mais. Tendo em vista que a gente está falando que está assumindo o poder agora, e existe um papo que a gente pode ter aqui, que essas big techs de informação elas estão sendo sim usadas como ferramentas políticas, direta ou indiretamente. Existem já conversas que algumas delas são controladas pelo próprio governo americano e pela CIA, mas o grande ponto é, o governo Biden e os Estados Unidos agiram ativamente para que Bolsonaro não fosse reeleito no Brasil. Alexandre de Moraes, né, existem boatos, dizem por aí, que ele é um dos caras patrocinados pelo governo Biden, pela CIA, para poder manipular todas as coisas aqui no Brasil e não permitir que outra pessoa antissistema chegue ao poder. Não só o Bolsonaro, mas qualquer outro. E agora o Donald Trump, Mark Zuckerberg e o Elon Musk, com o X, com a Meta e tudo mais, vão agir para tentar voltar a dar voz à direita. Você pode ver que durante as eleições, as últimas, né, eleições municipais, o X ele ficou fora do ar, o Alexandre de Moraes tirou, porque ele sabe que seria uma ferramenta que daria voz à direita. E agora, logo após a declaração do Zuckerberg, a gente tem um vídeo de alguém de direita, né, oposição ao governo de esquerda, chegando a um patamar muito significativo que não chegava há anos, tá? Então, assim, galera, a gente está vivendo novamente um novo momento do conflito, que é um momento no qual agora a gente tem o apoio do governo dos Estados Unidos contra-sistêmico e não mais sistêmico. Não é mais o Biden apoiando o sistema, a STF, Alexandre de Moraes, Lula e companhia. Agora a gente tem um pessoal da oposição que vai dar força para nós do outro lado, contra o sistema. E é uma ferramenta a mais que a gente vai ter para lutar, mas é óbvio que vai ter contra-ataque.
Esse vídeo do Nicolas furou a bolha e certamente foi muito significativo para botar uma pressão no governo a ponto dele ter que retroagir. Isso deixou ele muito mal com a própria esquerda e com a sua própria narrativa, porque o governo não quis ser sincero, não quis declarar que realmente a intenção era pegar a sonegação de classe média baixa. E isso seria muito feio para o governo admitir, já que ele veio com a proposta de dizer que ia taxar bilionários e agora ele está perseguindo a pessoa que ganha ali 5 mil, até menos de 5 mil, né? Então, ficaria muito feio, o governo não quis admitir e o governo teve que retroagir, algo que ele falou que era imprescindível. Se era imprescindível, agora teve que retroagir. Enfim, né? Claro que a historinha não colou, isso deixou o governo Lula muito mal, desgastou, abalou a popularidade e etc. Então, pra gente, foi maravilhoso, foi uma grande vitória, foi uma grande batalha, mas a gente precisa entender o que isso significa. A gente precisa entender que talvez o Nicolas tenha tido até contato com Trump, com Bolsonaro, com Zuckerberg, Elon Musk e companhia, para traçar essa estratégia e conseguir impulsionar essa publicação, ou talvez até mesmo não tenha tido esse contato, mas a Meta deu uma empurrada nesse post para poder furar a bolha e ajudar na narrativa da direita, né? Ou apenas da oposição, para quem não é de direita. Ou, no mínimo, o fim do bloqueio a conteúdos políticos de direita nas plataformas de redes sociais permitiram que esse vídeo do Nicolas chegasse tão longe. Então, como eu já tinha falado antes, a gente está vivendo um novo momento. E até que haja um contra-ataque por parte da esquerda, o governo vai se ferir muito agora através do Instagram e através do Facebook e do Twitter, e até do Threads, que também é da Meta, que também pertence a Mark Zuckerberg. Eu falo mais Instagram e Facebook porque hoje são as redes sociais realmente mais usadas, né? O brasileiro ele usa muito mais o Instagram e o Facebook. A galera mais velha e mais pobre usa mais o Facebook, e a galera mais jovem e de situação financeira um pouco mais elevada, né, de classe média para cima, usa mais o Instagram. E é isso, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso aqui que eu falei não é teoria de conspiração, eu tudo tiro de algum lugar. Claro que eu não tenho provas para chegar aqui e comprovar, eu estou falando baseado no que eu escuto, no que eu analiso, no que eu interpreto com as ferramentas que eu tenho de entendimento histórico e político, e também, claro, com coisas de pessoas que eu acompanho, né, que podem falar disso, né? A grande parte do que eu falei aqui em relação, por exemplo, da intervenção da CIA com o governo Biden aqui no Brasil, isso não saiu da minha boca, isso saiu de um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que falou isso num dos maiores podcasts do mundo lá na Inglaterra, numa entrevista para um conservador, e ele soltou algumas teorias como essa, né? Principalmente falando aí da forma qual, né, o Alexandre de Moraes foi a ferramenta utilizada, né, para essa manipulação e continua sendo. Então a gente tem que ter isso em mente, entender que as peças vão se encaixando aos pouquinhos, né? A entrevista do Mark Zuckerberg semana passada, retrasada, já mostra também que as peças vão se encaixando em relação a isso. E o que já foi teoria da conspiração, hoje nos parece muito mais algo bem óbvio e palpável, né? Então, por esse vídeo é só. Eu acho que eu me arrisco demais falando esse tipo de coisa aqui. Então, se veio até aqui, deixa o like se gostou do vídeo. Se puder, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Por esse vídeo é só. Até a próxima.